paz e força da parte de Deus, poder de Deus para enfrentarmos estes dias de pandemia. Eu compartilho com você um texto da palavra de Deus que está em Juízes. Temos pensado nesta semana um pouco, olhando para Juízes. O livro de Juízes, capítulo 13, os versículos de 1 a 7. A Bíblia nos diz, Juízes 13, de 1 a 7. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, o Senhor, os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até ao dia de sua morte. Eu quero trazer esse texto quando temos pensado um pouco neste livro de Juízes, o que Deus fez na história do povo de Israel. E como nós falamos, este período de Juízes foi um período vivido aproximadamente há 1400 a 1100 anos antes de Cristo, antes da nossa era. Ou seja, algo em torno do começo de Juízes, algo em torno de quase 3.500 anos. E quantas lições preciosas nós temos a tirar. E eu quero pensar rapidamente com você sobre a vida de Sansão. Uma criança que foi consagrada a Deus desde o ventre materno. Mas só a consagração no ventre não resolve. Ele cresceu aprendendo a lei do Senhor. Ele cresceu aprendendo dos pais a palavra de Deus. Ele cresceu aprendendo a temer e obedecer a Deus. Mas tão logo Sansão se viu jovem, Sansão então quis tomar o rumo, quis tomar o prumo, a direção da sua vida. E quis dar rumo à sua própria vida. Buscou um casamento que não agradava o coração de Deus, nem a própria lei de Deus. E era uma armadilha, porque os povos filisteus, eles tinham esta artimanha de, através dos casamentos mistos, através do comércio, através de contratos pacíficos, o povo filisteu ia tomando conta da nação de Israel. Como a Bíblia nos diz que o povo então filisteu, ele oprimiu, escravizou o povo de Israel por 40 anos. E Deus, através de Sansão, daquela criança, Deus começou a libertar o povo de Israel. Se tornou jovem Sansão, se tornou adulto, e então começou a seguir os seus caminhos. Deus o usou de forma poderosa em muitos momentos, mas Sansão descuidou de cumprir a lei e a palavra de Deus. E é onde eu quero chamar a sua atenção. Nós precisamos cuidar de que a palavra de Deus seja vivida na nossa vida e no nosso lar, na nossa família. Sansão tinha pais que temiam ao Senhor, que obedeciam ao Senhor. Mas esses pais estavam sendo entristecidos por Sansão. Sansão não estava buscando viver uma vida para a qual ele veio ao mundo, consagrada a Deus, para cumprir a vontade e a palavra de Deus. Ele não poderia jamais passar navalha sobre a sua cabeça. E depois então de perder um primeiro casamento, Sansão parte para uma outra aventura amorosa. E tudo isso com mulheres filisteias, mulheres que não serviam a Deus, mulheres que não obedeciam a palavra de Deus. E então essas mulheres serviram de laços. A Bíblia fala de uma mulher que foi então esta segunda mulher de Sansão, depois de ter perdido um primeiro casamento. A Bíblia fala desta segunda mulher chamada
Dalila. Dalila. E que perigo que é quando nós olhamos pessoas até brincando com o nome Dalila, não é? Vai buscar Dalila, vai buscar Dalila. Não, não. Dalila é armadilha. Você precisa estar longe das Dalilas da vida. Precisamos nos afastar e, ao mesmo tempo que Deus cobra de você, homem, ter um coração aos pés do Senhor Jesus. Um coração que obedece a palavra de Deus, que precisa seguir a palavra de Deus para a sua felicidade, para a felicidade da nossa família e para a glória de Deus. Era isso que Sansão precisava aprender. Sansão foi tomado pelo seu próprio coração, pelo pecado do seu próprio coração. Sansão destruiu a sua própria vida. Sansão trouxe tristeza ao coração dos seus pais e dos seus familiares. Ainda que tenha operado grandes libertações, Sansão termina os seus dias humilhado. Depois então que é revelado o seu segredo, o segredo da sua força. Depois que é revelado que não poderia se passar navalha sobre o seu cabelo, sobre a sua cabeça. E a grande cabeleira de Sansão chamava a atenção como homem ali. E agora então Sansão, tendo os seus cabelos cortados, a sua força cortada, agora Sansão havia traído o seu voto, o voto dos seus pais e a consagração que Deus havia determinado para Sansão. Agora se tornou presa fácil. Os filisteus, então, que tiveram derrotas, amargaram derrotas debaixo do forte braço de Sansão. Agora os filisteus amarraram e levaram cativo, levaram escravizado a Sansão. Ele é levado para mover uma pedra de moinho e depois então é levado para servir de escárnio, ser ali ridicularizado pelo povo filisteu. E os príncipes filisteus gozavam da cara de Sansão, tiravam onda, como se diz então no popular, riam de Sansão. E então, depois de humilharem ele, depois de vazarem os seus olhos, furaram os olhos de Sansão, estava Sansão cego. E agora Sansão pede a um homem, a um servo, ele pede que o leve e o coloque então diante das colunas de uma grande localidade, onde os príncipes dos filisteus e uma boa parte do povo filisteu estava ali reunido, zombando dele e zombando do Deus a quem Sansão servia. Sansão então faz o último pedido ao Deus único e verdadeiro, é que Deus lhe concedesse força naquele momento. E Deus então, por graça e misericórdia e pelos propósitos do Deus único e verdadeiro revelado na Bíblia, Deus concede força a Sansão. Sansão empurra então aquelas colunas desabam, toda aquela localidade que dependia a sua estrutura daquelas duas colunas vem ao chão e mata os príncipes filisteus, trazendo o juízo de Deus sobre aqueles filisteus. Mata parte do povo filisteu que estava reunido, zombando do Deus único e verdadeiro, zombando de Sansão, mas mata também a Sansão. Que eu e você nós possamos pensar no projeto de Deus para as nossas vidas. Deus quer que eu e você possamos glorificar a Ele. Talvez até você tenha procurado perceber aqui a mensagem que você vê ao contrário. Família, projeto de Deus. É lembrar do congresso, resgatando os valores da família. Foi lá que nós então adquirimos essa camisa para agradecer a Deus pela bênção que foi aquele congresso. Fomos convidados para dar palestras para as famílias ali reunidas, sem saber eles que eles é que estavam nos abençoando muito mais do que nós podíamos abençoá-los como instrumentos nas mãos de Deus. Deus quer que você cuide da sua família, não descuide dela. Cumpra a palavra de Deus. Busque servir fielmente ao Senhor. Busque fazer o que a palavra de Deus nos ordena. Busque a Deus em oração. Filhos, obedeçam a seus pais. Pais, busquem ao Senhor em oração. Consagrem os seus filhos. Façam a sua parte como os pais de Sansão fizeram. Exorte, encoraje-os
a fazerem a vontade do Senhor. Vocês, pais, encorajem seus filhos a caminharem e amarem a lei do Senhor e ao Senhor da lei revelada. E que como família nós possamos se entender. Família é projeto de Deus e nós precisamos viver sim esta família como projeto de Deus. Como temos vivido e tratado então ao longo desses domingos, temos pensado sobre este tema. A família em meio à pandemia. 5 domingos, pensando especificamente sobre a família. 31 dias de oração pela família, meditando, lendo cada dia família, lendo a Bíblia, orando, colocando as nossas famílias aos pés do Senhor. E esperando o dia quando nós vamos todos poder estarmos novamente juntos para adorarmos ao Senhor. Que não seja um encontro de morte, como foi ali para Sansão, para os príncipes filisteus e para o povo filisteu. Não, que seja um encontro de vida, para adorarmos juntos ao Deus único e verdadeiro revelado na Bíblia. Que o Deus cuja família é projeto dele, que Deus seja adorado nas nossas vidas e nas nossas famílias, e que Ele mesmo nos abençoe, hoje e sempre. Amém.